Bíblia em Romanos capítulo 8. Uma das coisas gostosas e maravilhosas no Evangelho, Romanos 8, versículo de número 15, é tudo aquilo que Deus tem para nós, é toda esse universo de possibilidades, esse universo de portas abertas que Deus tem para nós. E nós, como cristãos, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, nós recebemos essa forma de ser e essa forma de nós vermos a vida. Quando nós olhamos para a vida, nós não olhamos para a vida como pessoas normais. Quando nós olhamos para a vida, nós enxergamos inúmeras oportunidades, inúmeras possibilidades. Isso por quê? Por causa da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Os nossos olhos não conseguem ficar por muito tempo capturados no agora, porque os nossos olhos eles têm um atrativo e um chamado para o futuro. Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus em nós, e nós amamos isso na parte do Evangelho. Romanos 8, versículo de número 15, diz a palavra de Deus: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Ou seja, o espírito de escravidão leva ao temor. Recebestes o espírito de adoção, vocês são filhos de Deus, e vocês podem dizer: paizinho, pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros, e também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Podemos assentar. A palavra do Senhor diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros, ou seja, juntamente com Cristo. E eu sei que você conhece muito do seu Senhor Jesus. Então, fazendo uma análise bem sucinta, olhando para o Senhor Jesus agora, e todas as características dele, você é cordeiro dele, e o que você vê nele que atrai você? O que você vê em Cristo que te atrai? Amamos tudo no Senhor Jesus, tudo. Amamos tudo nele. O jeito dele, a fala dele, o cheiro dele, tudo. E existem algumas coisas que nos atraem nele. O que te atrai no Senhor Jesus? Hoje nós vamos falar de algumas pessoas que se sentem atraídas pela ousadia e pela coragem do Senhor Jesus. O seu Senhor é corajoso, é ousado. E é por isso que o apóstolo Paulo, ao descobrir essa coragem, ao descobrir essa ousadia que é de contramão a tudo aquilo que ele acreditava, e ele poderia ter sido corajoso ao ser perseguidor dos cristãos, mas assim que recebesse o Evangelho, tornasse uma pessoa contemplativa, resumida em si mesmo, uma pessoa que viraria um ermitão, alguém que diria: eu encontrei o Evangelho e agora eu vou me enclausurar porque eu fiz coisas ruins e negativas e eu fui muito corajoso, e agora que eu encontrei o Evangelho eu vou mudar tudo em mim. Não. Paulo permitiu que a sua coragem fosse convertida também. E ele diz assim: nós não recebemos o espírito de escravidão, para que outra vez estejamos em temor, mas nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que diz para cada um de nós: você é filho de Deus, você é filho de Deus. Pode chamá-lo de paizinho, pode chamá-lo de pai. Ele testifica no seu coração e na sua alma que você é filho de Deus, e você é um herdeiro, e é um herdeiro com Cristo. De todas as coisas que nós precisamos herdar, quero que você vá comigo em 2 Samuel, capítulo 23, é a coragem. De 0 a 10, qual a nota que você dá à sua coragem? Saiba que a sua coragem tem muito a ver com o seu passado. Sua coragem tem muito a ver com o seu passado. Eu não estou falando de privação. Existem pessoas que passaram por inúmeras privações e são muito corajosas. Não estou falando de privações. Davi teve o privilégio de ter algumas pessoas ao seu lado, porque nenhum general vence sem soldados valentes. E Davi tinha 30 homens. Eu quero que você leia comigo. Vamos ler o 2 Samuel 23, a partir do versículo 8. Davi tinha 30 homens. Ele caracteriza dos 30, 13 e 3.
E os primeiros 3 foram aqueles que foram mais renomados. Não temos muitas minúcias das características desses 3. Temos apenas alguns feitos que eles fizeram, mas Davi, ao nomear os outros 3, ele diz assim: nenhum dos outros 3 que ficaram na segunda linha se comparou aos primeiros. Vejamos, 2 Samuel 23:8, estes são os nomes dos poderosos de Davi. Teve Josebed de Batsebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o primeiro, o esnita que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Então, este homem, 800 homens, para ele, uma luta comum, normal. Segundo, depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aió, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus. Esse aqui era provocativo, ele provocou os filisteus, como Golias um dia fez com Israel, que ali se juntaram a peleja quando se retiraram os homens de Israel, ele ficou. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão ficou travada na espada, e naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele somente a tomar o despojo. Bom, esses 2, nós não vamos falar sobre ele, nós vamos falar sobre o terceiro. Nós vamos falar sobre Samar. Nós vamos falar algumas características que a sua coragem ela precisa graduar para que chegue a ser uma coragem. Este homem, ele teve algumas características que sempre me chamou muito a atenção. E eu gostaria muito que também te chamasse a atenção. E eu quero dizer que a coragem é uma pequena faísca chamada inconformismo. Existem pessoas que quando ficam inconformadas, elas entram dentro de um buraco e ficam com as pernas para cima. Existem pessoas que quando ficam inconformadas, procuram inúmeras atividades para distrair. Existem pessoas que quando ficam inconformadas, elas começam a procurar culpados por sua má sorte. Existem pessoas que quando ficam inconformadas, elas começam a ter ideias e planejamentos em cima de euforias. A inconformidade, ela é a chama, a faísca que leva a chama chamada coragem. A verdadeira inconformidade é aquela que Paulo diz em Romanos, capítulo 2, 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando o entendimento de vocês, o pensamento de vocês, para que vocês descubram qual é a vontade de Deus, e ela é boa, perfeita e agradável. Então, o apóstolo Paulo diz que a inconformidade bíblica e ministrada pelo Espírito Santo é aquela que faz com que você olhe para dentro de você e que você comece a analisar e olhar aquilo que havia dentro de você que proporcionou aquela situação, aquilo que havia dentro de você que conduziu você de uma maneira licenciosa aquilo de ruim que aconteceu. Então ele diz assim: vocês não podem se conformar com as coisas que vocês vivem. Por quê? Porque vocês precisam olhar para vocês e vocês precisam renovar a mente de vocês. Então o inconformismo começa com uma renovação de pensamento. Quais são os pensamentos que você tem que precisa ser renovado? Quem sabe o pensamento do seu casamento? Quem sabe o pensamento sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua sorte, sobre a sua situação? Sem a renovação dos seus pensamentos, a sua vida não pode mudar. E Paulo, ele é tão profundo nisso, ele diz assim: no espírito da vossa mente, ou seja, ele transforma um assunto mente em um assunto espiritual. E ele diz assim: vocês precisam começar a mudar a mente de vocês. Isso é muito sério. Isso vocês precisam levar no âmbito espiritual, ou seja, em oração, em comunhão, em intercessão e em busca. Primeira atitude de Samar é: eu não me conformo com aquilo que eu estou vendo. Havia um campo, algumas traduções, lentilha, cevada, não importa. Era uma plantação de pobre. Pobre plantava lentilha, pobre plantava cevada. Na época de Salomão a coisa era tão farturenta que os animais é que comiam a cevada. E havia um campo, não era 20 eiras, 40 eiras, 2 acres. Um campo muito pequeno, que tinha um pouquinho de cevada plantada. A Bíblia diz assim, versículo de número 11, de 2 Samuel 23. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Aratita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão,
onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra. Era grande o pedaço? Não. Era um pouco de lentilha, um pedaço de terra cheio de lentilha. E o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Diga amém. Primeiro passo para que você tenha coragem: inconformidade. Não, eu não me conformo da maneira que eu estou vivendo. Não, não é possível. Olha a idade que eu tenho. É impossível que eu não possa chegar um pouco mais além. Não, peraí um pouquinho. Tudo bem, isso aqui deu errado. Mas não é porque uma coisa deu errada, é porque todas as outras coisas vão ser comprometidas. Peraí um pouquinho. Peraí, eu preciso aprender a sofrer. Ser feliz qualquer um sabe. Agora o sofrimento não é para qualquer um. Eu preciso aprender a ter uma desenvoltura nos períodos difíceis da minha vida. Quando Samar olha todos os israelitas fugindo daquele pequeno campo, onde era tudo aquilo que eles tinham para o sustento, ele diz: eu não me conformo com isso. Como é que eu, um valente, como é que eu, um guerreiro, posso permitir que o meu povo fuja, que o meu povo passe fome? Ele poderia ter ignorado, como muitos de nós fazemos. Ignoramos o nosso fracasso, ignoramos a nossa ignorância. Ficou até meio redundante. Ignoramos aquilo que não somos, ignoramos aquilo que não fazemos, ignoramos. Achamos que não somos capazes de aprender, achamos que não somos capazes de ir, achamos que não somos capazes de fazer. Por quê? Porque brevemente já nos damos a nossa sentença. Se eu disser para mim que eu não consigo, nenhum anjo me fará mudar de ideia. A questão é o quão você está inconformado. O quão você está conformado com a sua rotina, com as suas questões, e a sua vida não consegue fazer mudança. Inconformidade. Nós somos pessoas tão diferentes sobre a face dessa terra. Nós somos pessoas que, quando outros olham para nós e dizem assim: esse não levanta mais, essa não levanta mais. A gente levanta como nunca. Como nunca. Quando a gente chora, a gente consegue rir ao mesmo tempo. Nós somos pessoas tão diferenciadas, que quando tudo está atraindo os nossos olhos para baixo, para a terra, quando tudo está sendo tão pesado, tão subjugado, nós somos pessoas que somos atraídas a olhar para o alto, e nós levantamos a nossa cabeça, mesmo diante de tanto jugo, de tanto peso, de tanto fardo, e nós conseguimos respirar e buscar ar fresco. Somos melhor do que Behemoth, que quando na enchente de Jordão ele fica com a cabeça para fora. Somos muito melhor do que ele. Nós somos assim. Nós somos pessoas que não nos conformamos. Isso não está segundo o padrão de sermos cordeiros de Cristo. Isso não está como eu gosto. Tá, as áreas da sua vida que você não gosta como elas estão, o que você tem feito para mudá-las? Essa é a questão. Ou você acha que virá um anjo para fazer essa mudança? Ou então uma pessoa muito próxima? Não. Quando Samar olha e ele vê, ele fica inconformado de vir pessoas que não têm condições de lutar, e ele tinha. Diga: eu tenho condições de lutar. Caleb, aos 85 anos, diz assim: eu estou tão forte quanto antes. Já disseram para você que o seu mês de abril passou e que o seu trem passou? Não acredite, você não precisa de trem. A palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não fatigarão. Nós recebemos asas de águias. A única coisa que Satanás quer que você acredite é que a coisa tem que ser assim, desse jeito mesmo, e que não tem jeito de mudar. Como não tem jeito de mudar? De que maneira não tem jeito de mudar?
Se você olhar para a sua mente e começar a recriar os seus pensamentos e começar a acreditar na Escritura, naquilo que a palavra diz, sim, as coisas vão melhorar para você. Eu não estou falando de pensamento positivo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que o apóstolo Paulo escreve, que Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder do Espírito que habita em nós. Eu não estou falando de pensamento positivo, eu não estou falando de frases feitas, eu estou falando da ação do Espírito Santo de Deus, fazendo uso da palavra dele dentro da sua alma. É disso que eu estou falando. Estou falando da ação do Espírito Santo de Deus, te sustentando, te corrigindo, te levantando, te consolando, te ajudando, te amando, dizendo para você, você não está só, a vida não acabou, espera aí um pouquinho, chacoalhe a roupa e continua. Inconformidade, não vos conformeis, mas transformai-vos, renova a sua mente, renova a sua mente. Conclusões? Boas? Úteis? Depende se são boas. Você diz, eu não sou feliz. Muda isso. Muda isso. Conclusões são úteis? São. Mas podem ser mudadas. Você diz, eu não sou feliz. Muda isso. Estou cansado de perder. Muda isso. Muda isso na sua vida. Você pode mudar. Segunda questão. Para que exista coragem. Os corajosos não são aqueles que não têm medo. Não. Os corajosos são aqueles que aprendem a conviver com o medo. Sabe aquela picada de cobra? Que vai ganhando imunidade. E de repente, se a cobra te picar, é ela que morre. Você vai aprendendo a conviver com o medo. E você vai aprendendo a conviver com ele. E você vai aprendendo que ele é só um bicho-papão. E na segunda ótica, você olha e diz assim, um bichinho-papão. E na terceira ótica, diz assim, um bichinho que não está papando mais nada. Entende? Você vai aprendendo a conviver com o medo. E você vai percebendo que o medo é uma sensação que Satanás provoca naqueles que recebem. E você vai aprendendo a conviver com ele. E de repente, ele não te domina mais. Você o domina. Ele começa a ser um cão em uma coleira. E a Bíblia diz assim, que os corajosos, eles não fazem grandes proezas do dia para a noite, não. Às vezes você olha para a sua vida e diz assim, depois dessa palavra eu vou sair daqui corajoso e eu vou fazer aquela mudança expressiva, absoluta e aquela que é cerne. Não, errado. A coragem começa com a inconformidade. E o segundo passo da coragem é você olhar para aquilo que está ao seu alcance. Para o pouco. Pastor. Eu não sou do pouco, eu não sou do pequeno. Esse é o seu erro. Este é o seu erro. Por quê? Porque Jesus diz, aquele que é fiel no pouco, eu coloco sobre o muito. Se vocês no pouco não são fiéis, diz em Lucas, como eu vos confiarei as coisas que são maiores? Ele olha, ele poderia dizer assim, isso é um pedacinho de terra. Era um pedaço, mas ele poderia ter usado uma maneira pejorativa, um pedacinho de terra. O pouco, o seu pouco, é onde Deus está. Onde é que você vai encontrar Deus? É no seu pouco. Um pouquinho de força, um pouquinho de ânimo, um pouquinho de alegria, um pouquinho. E ali você entra e vai ser fiel. E vai fazer aquilo que dá conta. E vai fazer aquilo que consegue. E vai esforçar-se. E vai, às vezes, ficar esbaforido. E às vezes ficar ofegante. Mas você diz, Deus, é pouco, é quase nada diante de alguns. Mas é tudo que eu consigo e que eu posso fazer. E ainda, vamos dizer, de passagem com a sua força, graça, poder e autoridade. Não despreze o pouco. É ali que você vai ganhar coragem.
É ali que você vai ganhar experiências. É ali. Davi tinha alguns choques de realidade na sua vida. Matava leão e urso, matava Golias, general de guerra, fugitivo. Alguns choques que Deus dava nele, para que ele pudesse aprender que recomeçar, às vezes é preciso. Quem sabe você precisa recomeçar a olhar. Olhar de novo, de uma outra forma. Olhar para o seu casamento de uma outra forma, olhar para o seu trabalho de uma outra forma, olhar para as oportunidades de uma outra forma. Lembra como você olhava antes? Você sabia que uma das coisas que envelhecem em nós são os olhares, né? Eu fico observando quando os casais de namorados olham um para o outro. Esperança, brilho, vida, desejo, paixão. E esse olhar vai envelhecendo. Quem sabe o seu olhar envelheceu. Você olha para o seu trabalho, não tem mais aquele ânimo, não tem mais aquele vigor, não tem mais aquela paixão de antes. Você olha para a sua vida, antes você olhava para a sua vida com tanta perspectiva, com tanta esperança. Hoje você olha para a sua vida, está tudo tão comum, tudo tão sem sentido, tudo tão sem brilho. Comum? Perca para você, se é comum. Você já viu as pessoas perderem o que possuem? Desesperadas para reconquistar novamente. Então não trate comum aquilo que Deus tem trabalhado e aquilo que Deus tem feito. Sua família não é comum, sua vida não é comum, seu trabalho não é comum. O dia de hoje não foi comum e amanhã não será comum. São milagres que Deus nos visita. E uma coisa muito interessante é que Samar olha para aquele pequeno pedaço de terra, com aquele cereal tão pequeno, tão ínfimo, de pobre, que pobre comia. E ele foi fiel. Ele poderia morrer ali, mas ele morreria dando a vida por um pedaço de terra com lentilha. Nem trigo não é. Eu quero dizer uma coisa para você. Assim como o sucesso é individual, os valores também são individuais. Sabe por quê? Existem pessoas que dariam a vida para estar no seu lugar e lutar as suas lutas. Existem pessoas que lutariam as suas lutas com toda a força, garra, vivacidade. Existem pessoas que teriam paixão por aquilo que você despreza. Existem pessoas que fariam melhor com aquilo que é comum para alguns de nós. Existem pessoas que dariam um braço para estar no seu lugar. E com o outro ele faria o dobro daquilo que você faz com dois. Entende? Você precisa dar um pouco mais de valor. Aí você diz assim, a critério de agradecimento, ok, Deus, eu dou valor. Mas o valor que é expressivo aos olhos de Deus não são as suas orações de agradecimento e ponto, mas é a sua atitude e reação diante de tudo aquilo que Deus tem te dado. Tudo aquilo que Deus tem te feito. A Bíblia diz que era pouco, mas era aquilo que ia ser aquela batalha daquele momento. Diga, eu preciso aprender a ser fiel no pouco. Terceira questão. Ele poderia dizer assim, filisteus, fiquem aí colhendo o cereal que é do meu povo, enquanto eu vou buscar ajuda. Enquanto eu preciso de plateia, enquanto eu preciso de pajem. Samar sabia que era só ele. Diga, sou eu. A gente fica esperando. A gente fica esperando o milagre, a gente olha todos os dias para o espelho e não vê o milagre. Ah, que bom seria quando você olhasse para o espelho e você pudesse contemplar o grande milagre que tem à sua frente. Você é o grande milagre de Deus nessa terra. Olha onde você tem chegado. Olha os planos de Deus para a sua vida. Olha os tombos que você levou e você conseguiu levantar todos eles. Que pena que você olha para o espelho e você não descobre que você é um milagre. Samar sabia que tinha que ser ele. Eu quero dizer uma coisa. Quando os bons se omitem, os maus progridem. Você pode repetir isso? Nós temos às vezes pessoas que vivem cheias de blá blá blá, falando mal da vida, falando mal disso, mal daquilo outro. Mas são pessoas omissas. Pessoas que fazem a diferença não reclamam.
Pessoas que estão ocupadas em mudar a sorte, mudar a vida, não reclamam, elas estão ocupadas. Quando os bons se omitem, os maus progridem. Ele não podia se omitir. Era ele quem estava ali. E ele olha para isso e ele diz, Deus está me chamando. Veio um outdoor enorme diante dele, dizendo, Samá, Samá, Samá. Olha este campo diante de você. Vai que eu serei contigo. Isso aconteceu? Diga. Não. Ou então apareceu um anjo que disse assim, olha, você está vendo o povo de Deus sofrendo? Vai, guerreie por eles. Foi isso que aconteceu? O verdadeiro chamado já está dentro de você. Deus te chama para coragem. Deus te chama para mudança. Deus te chama para o inconformismo. Olha para a sua vida. Se ela não tem tido novidade, se ela não tem tido poder, se ela não tem tido mudança, sua vida é uma vida chata. Chata. Sua vida é chata? É chata, pastora, mas eu gosto dela. Então você também ficou chato. Você também ficou chato. Está tudo meio sem graça. Sem a graça de Deus, sem a volúpia, sem o poder, sem as mudanças, sem as diferenças. Exista. Exista. Não é a vida que te rege, é você quem rege a vida. Todos nós em uma só voz. E somos bons nisso, hein? Em nossos blá blá blás. E dizemos, Jesus Cristo veio em carne e morreu na cruz. Ele é o todo-poderoso, rei, governador. E aí, o povo dele, quem é? Somos co-herdeiros, somos herdeiros. Temos que ser pessoas que herdamos as características de Cristo. E Ele é ousado e eu sou. E Ele é corajoso e eu sou. É assim que nós temos que entender. E temos que compreender. Pastora, mas eu sou uma pessoa. E Cristo é uma outra. E Ele pode mudar essa situação. Cristo pode mudar. Pode ou não pode? Eu gostaria que quando você chegasse nos últimos dias da sua vida, você não tivesse um arrependimento. Eu poderia ter tido mais, e ter dado mais, e ter feito mais. Eu não quero conjugar esse verbo, e eu não gostaria que você o conjugasse. Queremos chegar nos últimos dias da nossa vida e dizer assim, combati um bom combate, guardei a fé, eu termino a minha carreira. Eu não deixei ela pela metade, eu não deixei que os outros fizessem. Eu terminei a minha carreira e eu tenho fé suficiente para ficar em depósito. Diga amém. Primeiro, qual é a primeira faísca da coragem? Inconformismo. A segunda, qual é? Qual é a segunda? Eu vou te contar um segredo. Sabe por que a memória esquece rápido? Sabe por que a mente esquece? Porque ela está cheia de emoção. Quando a emoção sobe, ela abala a estrutura psíquica. E as pessoas ficam com dificuldade, até mesmo de raciocinar e de pensar. Eu não sei o que acontece comigo. Alguém diz, eu estou tão esquecido, eu não consigo guardar. Mente abarrotada de emoção, de preocupação, de ansiedade. Como é que a sua mente vai pensar? Como é que ela vai entender? Como é que ela vai aprender? A palavra do Senhor diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Faz calar seus sentimentos, sua ansiedade, suas preocupações e começa a fazer aquilo que Deus disse a Josué. Josué olha para essa palavra e começa a mantê-la na sua mente, na sua boca e no seu pensamento. Não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Primeiro, inconformismo. Eu não me conformo em olhar e ver com que estes filisteus roubem aquilo que é de Deus. Segundo, a terra é pequena, é pouco, mas vale a pena. Terceiro, qual que é o terceiro? Tem que ser eu. Olhe para o seu irmão e diga, tem que ser você. Tem que ser você. Se tem que existir uma mudança na sua vida, é você quem vai fazê-la. Tem que ser você. Ele podia confiar em Deus, ele podia crer, ele podia lutar, ele podia. A Bíblia diz em Romanos 14:12, porque cada um de nós dará conta de si mesmo. Você dá conta de si mesmo. E aí você diz assim, eu não faço melhor porque fulano me atrapalha. Eu não faço melhor porque isso, porque aquilo. Não, nada disso. Quarta questão. A Bíblia diz, ele defendeu a terra. Diga defesa. Quarta questão da coragem, você aprender a defender-se.
Porque adiantaria Deus dar e fazer, e abençoar. E a Bíblia diz assim, quem consente com o ladrão é adúltero junto com ele. Deus faz, o diabo vem, desfaz. Deus dá, o diabo tira. Sabe o que Jesus diz em Lucas 11? O valente, ele guarda armado tudo que tem, mas eu sou mais valente, e eu venho e arranco os despojos. Aí ele diz uma frase, um versículo que diz assim, ó, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. O que ele está dizendo? Vem defender a sua vida junto comigo. O diabo lança setas, lança pensamentos, lança conceitos, e você simplesmente vai ouvindo. O diabo te manipula, te discipula, o diabo te compromete e você não faz nada. Hã? Ele foi defender aquele campo de terra. Você defende aquilo que Deus te deu? E não abre mão? E não aceita alguém chegar para você e dizer assim, existe em você uma característica, Deus, o Senhor me deu uma vida, e eu vou defender a minha vida, e eu vou vivê-la aos moldes daquilo que o Senhor deseja e quer. Deus, o Senhor me deu um trabalho, e eu vou defender esse trabalho. Deus, o Senhor me deu uma história, Deus, o Senhor me deu. A Bíblia diz assim, que a roda de salteadores fica cercando para ver se existe brecha para poder roubar. Você defende aquilo que Deus te deu? Com unhas e dentes? Você defende a sua vida? De que maneira você defende a sua vida? Diz. Que jeito você defende a sua vida? O que você está fazendo para que Satanás entenda que você é corajoso e é valente, e não vai se render e não vai aceitar menos do que diz a Escritura? De que maneira você defende aquilo que Deus tem te dado? De que maneira você defende a sua integridade? De que maneira você defende a sua honra? De que maneira você defende o seu caráter? De que maneira você defende a sua história, a sua vida? A palavra do Senhor diz em Isaías 51. Eu vou tomar o cálice da mão de vocês, de sofrimento. Vocês estavam com as costas abaixadas e o inimigo passava por cima. Faziam vocês de tapete. Você defende a sua vida? Você defende o talento que Deus te deu? Você defende a sua família? Você defende? Pastor, às vezes eu fico de mão atada, mas de joelho não. Às vezes as suas mãos realmente estão atadas porque não depende de você, mas os seus joelhos nunca estarão atados para que as suas orações subam e desçam fazendo diferença na terra. Às vezes as nossas mãos estão atadas porque não depende de nós, mas os seus joelhos nunca estarão atados. É isso que você precisa entender. Que os meus joelhos e os seus joelhos foram livres da cruz do Calvário. E nós oramos e clamamos e colocamos diante de Deus. E o Senhor faz diferença nessa terra. Pessoas de mãos atadas. Que os joelhos não conseguem mais se curvar. Os joelhos não conseguem mais se dobrar. As orações não conseguem mais subir. O diabo ganhou, é isso. O diabo venceu, é isso. Hein? É o que você está vendo que é real. O apóstolo Paulo diz, não atentem vocês nas coisas que se veem, porque as coisas de Deus são sobrenaturais. É o que você vê que é a sua verdade. É o que está diante dos seus olhos. É aquilo que as pessoas podem fazer nos seus delírios, nas suas loucuras, que é verdade. Não, o que é verdade é aquilo que Deus está proposto em fazer. E Deus nos chama à coragem, nos ensinando a não nos conformarmos, nos ensinando a valorizarmos o pouco que nós temos e sermos fiéis nele, fazendo-nos entender que somos nós, a vez é a nossa. Jesus olha para a igreja e diz, agora é a vez de vocês. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, agora é a vez de vocês. Jesus olha para você e diz, agora é a sua vez, agora é a sua vez, agora é a sua vez, agora é a sua vez. Pastor, o que me faz amarrar? O medo, a insegurança, a incerteza. Quinta e última,
Não menos importante, ela deveria estar em cima, mas como o escritor relata embaixo, nós vamos colocar ela por último, para que você entenda que a Bíblia diz assim, que ele fez todos os trajetos da coragem e Deus lhe deu o livramento. João 15. Sem mim, termina o versículo. Nada podeis fazer. Samar sabia que a coragem tinha que vir de alguém. Deus. Por ele, para ele e nele. Eu vou dar certo, porque o nome do Senhor tem que ser reconhecido sobre a minha vida. Tem que funcionar. Tem que funcionar. Deus, se eu sou a pessoa que boicota a minha história por meio de minhas manias e maneiras, eu preciso renovar a minha mente, o meu coração. Deus, eu preciso ser recriado. E eu bato na minha coxa como arrependimento e digo, eu quero me converter. Eu preciso me converter. Coragem não se faz de pensamento positivo. A coragem não se faz, e nem o sucesso, e nem a vitória, de você querer o sucesso. Todos querem o sucesso, mas apenas alguns alcançam. Por quê? Hein? Porque quando não se conformam, olham para dentro de si, muda a regra, muda fundamento, muda hábito, abnega, renuncia. Porque quando olha e se vê arrogante e soberbo, começa a valorizar o pouquinho que está nas mãos. Não responsabiliza ninguém, mas olha para si e diz, a coisa é comigo. Aprende a defender aquilo que Deus lhe deu, com toda a força, sabedoria e poder. Em todo tempo, saiba que Deus. Estão falando, ignora Deus. Estão dizendo, ignora Deus. Deus, o que é que o Senhor diz? Eu quero saber o que é que o Senhor diz. A boca fala, eu quero saber o que é que o Senhor diz. Eu quero saber o que é que o Senhor tem aí dentro. É isso que eu quero saber. Se você fica preocupado com aquilo que as pessoas dizem, se você fica preocupado com aquilo que as pessoas pensam, você não tem uma vida. Você não tem uma história. Mas quando Jesus resgatou você na cruz, Ele te ensina a ter uma identidade. Ele te ensina a ser responsável. Por favor, em nome de Jesus, eu estou pedindo para você, pela compaixão que você tem pela sua história, de uma vez por todas, esquece o que vai na cabeça dos outros. Por favor, ignore o que a boca dos outros dizem. Por favor, se você não fizer isso, para de ficar preocupado com aquilo que as pessoas pensam de você, com aquilo que as pessoas estão achando de você. Para com isso. Em nome de Jesus, liberte-se disso. Existem pessoas que tudo que ela vai fazer, eu digo tudo, tem a ver com alguma pessoa. Aí eu pergunto, cadê você? Onde você está? Por que as coisas que você faz têm tudo a ver com alguém? Se você faz isso é porque um vai saber, o outro vai ver, o outro vai... Para com isso. Cadê você? Quando é que você vai começar a viver sua vida? Quando é que você vai fazer planos? Quando é que você vai começar a ser intenso, verdadeiro e literal, dono da sua vida? Hein? Samar tinha coragem. Tinha Deus. Mas alguns de nós temos Deus e não temos coragem. Você tem que ter coragem para mudar a sua vida. Você tem que ter coragem para fazer a coisa acontecer. A coisa mudar. Pastora, mas eu já aposentei. Eu quero falar só um pouquinho sobre a aposentadoria. Você cria pessoas capazes e ensina. Mas existe uma coisa em Deus que é muito estranha. Existe um relacionamento de Deus com algumas pessoas
Você sabia que depois que José morreu, o Egito nunca mais foi o mesmo? Existe o relacionamento de Deus com algumas pessoas que, se você não estiver de olho, se você não estiver tutoriando, a coisa definha. Não faça isso. Não passe aquilo que Deus te deu para outra pessoa. Você ensina as funções, mas a tutoria tem que ser sua. A tutoria tem que ser sua. Até quando, pastora? Até quando esses nervos aqui aguentar para pegar numa caneta? Até quando esses outros nervos aqui aguentar para dar uma ordem? Enquanto ele estiver te dando força, a tutoria é sua. Entende? Entende? Por quê, pastora? Porque o melhor de um servo de Deus é no final. O melhor é no final. Une-se experiência com dependência, com fé, com confiança e com a segurança do que alcançou. E aí? Na melhor hora você quer? E aí, como é que faz? É agora. É a hora. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu queria que você falasse com Deus sobre o nível de coragem que você tem. Quem sabe um dia você teve muita coragem, mas ela foi definhando, e hoje você se vê meio à mercê. Meio à mercê. É muito interessante. Um dia, um ratinho pede para, com muito medo do gato, ser um gato. Então ele se torna um gato. E ele estava muito com medo do cachorro. E então ele pede para ser um cachorro. Mas ele percebe que ele estava com muito medo do lobo. Então ele se torna um lobo. Mas depois, sendo lobo, ele fica com muito medo do leão. E então, ele volta a ser um ratinho. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não te chamou para covardia. Deus não chamou você para o medo. Deus não te chamou para a insegurança. Eu sei que você tem muita coisa aí dentro. Você tem muitas experiências negativas, muitas experiências ruins. Você tem muita lembrança. Aí eu quero te fazer uma pergunta. O que você ainda está fazendo com elas? Será que não está na hora de você colocá-las diante de Deus? Esse é o momento. Coloque diante do altar do Senhor agora. Pastor, existem pessoas que são privilegiadas, que nascem corajosas. Eu sei. Mas nisso é o poder do Evangelho. Nós que não somos nascidos corajosos, Ele nos torna corajosos, porque esse é o poder dele em nós. Não são muitos corajosos que são chamados, diz o Senhor, porque Ele transforma inseguros, tímidos e medrosos em corajosos. Diz para o Senhor agora, eu quero ser corajoso. Diz para Ele. Diz, Senhor, eu quero vencer esse medo. Chega. Chega de ter medo. Chega. Chega de achar que eu preciso fazer grandes coisas. Ensina-me a fazer as coisas pequenas que estão ao meu alcance, para que eu aprenda o que é coragem. Ensina-me a mudar a maneira de eu pensar. Ensina-me a saber que sou eu. Não é ninguém, sou eu. Ó Deus, o que é que tu tens para mim? Diz para Ele. Diz, Deus, o que é que o Senhor tem para mim ainda? O que é que o Senhor tem para mim? Quem sabe você que está aqui nesta noite desistiu da jornada chamada sucesso. E o Senhor está olhando para você e dizendo, você é meu sucesso. E eu tenho um sucesso para você.
Deus quer enxugar as lágrimas. Deus quer confortar o coração. Deus quer dizer para você que vai ficar tudo bem. Deus quer dizer para você. Você está dizendo para Ele, Senhor, mais um fracasso. Ele está dizendo, calma. Foi isso que você aprendeu a fazer lá fora. Eu quero te ensinar a fazer direito. Calma. Não se aprende do dia para a noite. Eu vou te ensinar a ter sucesso. Eu vou ensinar você a valorizar aquilo que eu tenho posto em você. Eu vou ensinar você a valorizar aquilo que eu tenho te ensinado, aquilo que eu tenho te dado. Eu quero fazer você desejoso pelo sucesso. Eu quero fazer você apreciar a vitória, gostar de vencer. Eu quero fazer você gostar de você. Quem sabe você pergunta, mas o que tem a ver o gosto da vitória com gostar de mim? Você só vai gostar de vencer a partir do momento que você gostar de você mesmo. Você sabia que Deus gosta de você? Do jeito que você é? E você dizia, Deus me ama, pastora. Não, Deus gosta de você, Ele te ama, mas Ele gosta de você. Ele gosta do seu sorriso, Ele gosta do seu jeito, Ele gosta da sua maneira. Ele fica te olhando, te observando. Ele gosta de você. Sabe por quê? Deus vê muitas vezes que você não gosta de você. Você se critica, você se condena, você se isola. Você se contenta. E Ele está chamando você desse contentamento nocivo. Desse contentamento destrutivo. Ele está dizendo para você, filho, filha, chega. Chega. Eu quero construir em você alguém que você goste de conviver. Eu quero que você seja o seu melhor companheiro, seu melhor ajudador,